Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Olá, boa noite a todos. Começando mais um Sempre Saúde aqui pela nossa Santa Cecília TV. E hoje estou tendo a honra de trazer uma grande amiga profissional da área da saúde também. Ela é enfermeira, é a Larissa Kozloff Naves e ela é doutora e mestre em ciências pela USP e atua muito no ramo de enfermagem também. Ela é docente, ela dá aula assim como eu e futuramente, com certeza, estará aqui no nosso curso de enfermagem que começa agora no mês de março aqui na Unisanta. Larissa, obrigado por ter vindo, por aceitar o meu convite. Eu sei que a gente não tem essa praticidade, essa simpatia tão grande de falar em público, né? O senhor dizendo câmeras, né? Mas eu quero que você se sinta muito à vontade, tá? A gente vai bater um papo legal, principalmente sobre o que hoje o enfermeiro faz, como é que ele atua. A gente sabe que esse ramo cresceu bastante. A gente sabe que a atuação do enfermeiro é essencial na saúde. Sabemos também que não se faz saúde com um único profissional. E eu vou te começar perguntando assim, por que você escolheu a enfermagem? Bom, primeiro agradeço pelo convite. Escolhi a enfermagem, eu tinha 18 anos, então aquela fase que a gente não sabe muito bem o que a gente quer, mas eu gostava muito da área das ciências biológicas. Gostei de física, química, biologia, amava. E conheci no meio do caminho, com 18 anos, algumas pessoas que atuavam como médicos, como enfermeiros também, e comecei a estudar um pouco do que era enfermagem. E eu falei, eu acho que eu quero ser enfermeira. Médico é legal, medicina é legal, mas acho que tem a ciência do cuidado, né? Tem exatamente. E então eu prestei a FUVEST na época, passei e resolvi fazer a faculdade, entrei na Federal de São Paulo e foi por conta de entender como é que se dá a ciência do cuidado. Passei pelo primeiro ano pelas disciplinas básicas, segundo, terceiro, e fui cada vez mais me apaixonando. Tem uma disciplina muito legal da parte de enfermagem, que é a disciplina de administração, que é o que a gente faz, que é a gestão do cuidado. Então, fez com que eu me apaixonasse ainda mais e pudesse optar aí dentro da minha carreira acadêmica, também carreira profissional, a parte de gestão de saúde e serviços. E hoje você atua em quem? Qual área? Hoje você faz o quê? Hoje eu estou como docente, então durante a minha trajetória profissional, me formei há 21 anos, então passei por hospitais, passei por operadoras de saúde, fazendo gestão de casos crônicos, passei por áreas de coordenação de qualidade e segurança, projetos com o Ministério da Saúde também. E nos últimos 3 anos eu me mudei para Santos e atuo como docente aqui de algumas universidades da Baixada. E esses últimos 3 anos morando em Santos, 2 anos, logicamente, vivendo essa pandemia, como é que você enxerga isso? A pandemia em si. A pandemia? É. Bom, se a gente vai olhar um pouco pela história, né, pela cronologia epidemiológica, né, Sim, era meio que esperado que houvesse. Não vai ser a primeira pandemia, é a terceira até que relatado pela história. Ainda virão algumas outras pela frente, seguindo a tendência, né, da evolução dos micro-organismos, da vida. E eu vejo assim, dentro da área da enfermagem, a gente teve uma visibilidade maior, né? A um alto custo, sim, porque foram muitas vidas perdidas, foram muitas famílias que foram abandonadas durante a pandemia, mas de alguma forma a enfermagem ela teve uma visibilidade. O que a gente já fazia, a gente continuou fazendo, né? Então acho que as pessoas começaram a entender quem é o enfermeiro, quem é o técnico de enfermagem, qual é a importância da equipe de saúde dentro do cuidado. Então, assim, com todo o respeito, o médico não vai ficar beira-leito o tempo todo, mas quem está beira-leito é a enfermagem. Exatamente. Quem vai olhar o monitor com o paciente parando é a enfermagem. Então, é um elemento da equipe, porque um sozinho não faz verão, uma doença não faz verão, mas extremamente importante para a garantia do cuidado e manutenção da vida de um paciente. Você falou uma coisa muito legal, você dá aula de epidêmio e eu também estou dando aula, e você falou uma coisa que faz um sentido e tanto. Eu montei a aula que eu vou dar, por sinal, amanhã, e vi que em 1904 teve um negócio de vacina. Teve. Você lembra? Onde Oswaldo Cruz fez exatamente a revolta da vacina. Sim. Oswaldo Cruz fez assim parte, e aonde ele tinha força policial para entrar na casa e poder
vacinar. Exato. A gente está batendo um papo totalmente fora aqui do que a gente falou, totalmente fora, você fica à vontade. Mas o que você acha sobre a vacina? Desculpa de eu bater nesse assunto, mas a gente tem que falar. Sim. O tempo inteiro tem que falar. Por quê? Porque eu percebi que essa onda de morte subiu, as pessoas que estão morrendo, a maioria não tomou vacina. Eu quero que uma enfermeira fale isso, como é que você vê isso. E hoje, quem ocupa leito de UTI, 80% não tomou vacina. Exatamente. Então me explica isso como professora de epidemiologia, para me usar na minha aula. A revolta da vacina, assim, quando eu entro na aula de epidemia, antes da pandemia, Sim. a gente já falava, e quando a gente falava isso para os alunos, eu penso assim, mas como assim? E eu penso assim, falei, olha, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, em sala de aula, a gente discutia sobre a revolta da vacina, passava um vídeo e todo mundo ficava em choque. E hoje, eu falei, mas cadê aquele povo que estava em choque agora que fica aderindo ao movimento anti-vacina? Né? As vacinas sempre, assim, estão há muito tempo aí no mercado. Eu sei que, assim, eu não defendo nenhuma bandeira, sim. mas defendo, assim, a vacinação, que, sim, salvam vidas. Os dados estão aí, ocupação de leitos de UTI. Eu tenho muitas colegas, amigas que trabalham em terapia intensiva e relatam exatamente isso. Não é fake news, não é manipulação da imprensa, mas é quem está lá no front. Realmente, 80% de ocupação de leitos de UTI são de pacientes que não vacinados. Então, contra fatos não há argumentos, certo? Então, assim, todo mundo vacinou seus filhos na saída da maternidade ou 3 dias depois. Por que não vacinar agora? Né? As pessoas consomem tantas coisas que não têm garantia de saúde, nessas fórmulas emagrecedoras faraônicas que eles fazem e cada não coisa questionam. De louco, né? Cada coisa, inclusive remédio, e injetam. Exato. Hoje em dia a gente vê umas coisas muito doidas, não é verdade? E não perguntam se foi aprovado ou não pela Anvisa. Então, acho que ficou muito uma questão, assim como foi em 1904, muito mais polarizada, que é um eixo que eu não gosto de discutir, sobre política, do que a ciência em si. Né? Então, eu acho eu tenho dó dessas pessoas assim que não tomam a vacina. Assim, eu digo, em casa eu tive um caso positivo, minha mãe tomou as 3 doses, foi por um pré-cirúrgico, estava positivo e não soube de nada, não sabia, não teve nenhum sintoma, mas foi graças à vacina. Não foi porque o corpo dela reagiu assim, foi graças à vacina. Entendi. Então, eu tive casos muito próximos e a gente tem visto assim, o que aconteceu aqui no Brasil. Então, a questão da Ômicron, vão vir outras, né, variantes, mas com certeza vão perdendo força. E a gente vai ter que conviver, assim como a gente convive com HN1 e outros vírus também, bactérias, né, tuberculose. Sim. E a gente sabe que uma pandemia acaba virando uma endemia, não é isso, professora? Sim. Não é isso? Sim, exatamente isso. Sobre a vacina, por mais que a gente tenta fugir sobre o aspecto político, a gente sabe que a pandemia, ela não é só uma pandemia viral. Tem a pandemia política no meio, tem a pandemia mercantológica, você viu que o preço de tudo subiu. É verdade. O preço dos insumos que a gente usa subiu, você que mexe com gestão, a conta tem que fechar. Tem. Não é isso? Sim, então, você sabe que para essa conta fechar não é fácil. Mas o que você falou da vacina é exatamente o que eu penso. Ela foi feita muito rápida, a gente concorda com isso, mas é que precisava fazer isso. Você não acha? Com certeza. Para todo medicamento, toda terapêutica, existe um risco-benefício. É só vocês começarem a ler a bula do medicamento. Isso aí. Lá tem reações inesperadas, tem efeitos colaterais que pode não dar em mim, mas pode dar em você. Então, a ciência, a indústria farmacêutica sempre alertou, sempre vão ter pessoas que não vão responder positivamente àquela terapêutica. Então, Nada é 100%, né? Nada é 100%. Então, eu acho que o que salva é o conhecimento. Então, não acreditar em fake news, buscar, tipo... Tem muito, né? Muita, eu vejo muita, cada absurdo. muita. Eu vi uma... Vamos lá. Eu vi um vídeo de uma senhora que tomou vacina, aí alguém vem com uma moeda e aonde ela tomou virou um imã. Não. Já viu isso? Não. Te falo. E isso, então, tem umas coisas assim muito doidas. Absurdo, E a gente que estuda tanto, a gente estuda todo dia, né? O professor Carlos também. Eu falo, gente, mas se você aprovar um medicamento,
existem várias fases, claro, né? A gente só vai saber o reflexo, o efeito dessa pandemia, a gente daqui uns 10 anos, realmente o que aconteceu. Exatamente. Né? Porque quando você falou da questão de aumento de preço, existem os oportunistas também. Muito. Para mim que mexo com teste, Sim. você não faz ideia. Então, aquele teste que antes a gente pagava $10 por teste, foi para 20, da noite para o dia. Quer dizer, quanto mais a gente precisou, mais caro ficou. Exatamente. E luva, avental, A luva, álcool gel. Álcool gel. Chegaram a misturar gelatina sem sabor com álcool para vender álcool gel. Esse é o Brasil. Então, quer dizer, é muito doido isso. muito. Então, você lidar com essa fase... Eu acho que Oswaldo Cruz não passou tanto assim. A gente sabe que tinha um aperto político, mas também não era tanto assim. Para mim ainda, eu te falo que eu ainda sofri com pessoas, eu vou te contar uma história que você não vai crer. Pessoas que iam viajar, então tinham que fazer o antígeno, a gente soltava o resultado certo, reagente ou não, a pessoa chegava a alterar o laudo para viajar, Larissa. Eu tive que criar um QR Code para poder validar o meu laudo com aquilo que estava no papel, com o que estava na minha central. Então, não foi fácil você lidar com isso tudo. Sobre o assunto vacina, Covid, eu acho que a gente falou bastante. A Larissa tem, assim, muita informação ainda para passar para nós. Eu vou chamar um intervalo, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Sempre Saúde aqui pela Santa Cecília TV. Aproveito e já vou chamar o nosso quadro, Que Exame é Esse?, que é um oferecimento do Laboratório Célula Mater. Olá, Dr. Carlos. Meu nome é Marcela Montanero, sou biomédica do Laboratório Célula Mater e hoje eu vim trazer para vocês sobre o exame de intolerância à lactose. Que exame é esse? O exame de intolerância à lactose é um exame importantíssimo para avaliar o nível de absorção da lactose no nosso intestino, ou seja, no nosso organismo. Esse exame, ele mede os níveis glicêmicos no nosso organismo, assim verificando o quanto de lactose é gerado para o nosso corpo, o quanto que o nosso corpo absorve desse tipo de lactose. Com isso, é feito um exame chamado curva de lactose. Esse exame é muito simples, basta realizar o exame de jejum, onde vai medir os níveis glicêmicos, e logo após realizar o exame de jejum, é tomado um líquido de lactose de acordo com o peso do paciente. Após 30 minutos ingerido o líquido da lactose, é medido novamente os níveis glicêmicos para ver se a lactose gerou energia para o seu organismo. 60 minutos após, é medido novamente o exame de nível de glicemia para verificar se mais um pouquinho conseguiu realizar a absorção da lactose, gerando energia para o nosso corpo. Com isso, é possível verificar se a lactose está gerando energia para o nosso corpo e o nosso corpo absorvendo. Caso o nosso corpo não consiga absorver a lactose, denomina-se então intolerante à lactose. Então, estou aqui de volta com a Larissa. A gente estava num papo muito legal e falando sobre a ação e a atuação do enfermeiro hoje. Eu já vou assim direto na veia. Larissa, me fala uma coisa, o que é cuidado de transição? Eu fiquei pensando tanto nisso, me explica o que é. Cuidados de transição, na verdade, não é numa modalidade nova. Existem muitos enfermeiros que fazem isso na capital, em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros. Aqui em Santos eu desconheço que tem essa figura, mas talvez tenha com algum outro tipo de nome. Mas é o cuidado assim, você vai internar por uma cirurgia ortopédica. Então, ao passo que você interna, já tem que ter alguém que vai olhar toda a sua internação e o desfecho clínico. Você vai para casa, vai ter que fazer fisioterapia, coletar exames. Então, geralmente a operadora de saúde, até mesmo os hospitais fazem a trajetória e garantir o quê? Uma boa experiência do paciente, qualidade, segurança assistencial e que ele tenha integralidade do cuidado. Entendi. Então, ele tem um risco menor de reinternar. Então, por exemplo, se você vê que ele está fazendo os picos febris após uma cirurgia que ele teve alta, você já
fica mais atento e pensa o que podemos fazer para que esse paciente não reinterne. É muito legal isso. Além disso, você tira a pessoa do ambiente hospitalar. Exatamente. Que eu acho muito saudável, não é isso? Exatamente. O hospital é o lugar mais inseguro que existe na face da Terra. Na verdade, a gente precisa para estabilizar uma condição aguda, Sim. mas quando ela se cronifica, você precisa de cuidados domiciliares, ambulatoriais. Então, essa figura, né, quem garante essa integralidade do cuidado. Ela surgiu há uns 20 anos, mais ou menos, na Suíça, era um enfermeiro de liaison, aqui é enfermeiro de ligação. Sim. Aqui no Brasil, os enfermeiros acabaram se empoderando disso, porque a gente aprende muito o papel do educador em saúde. Que é muito legal isso. Mas que não precisa ser um enfermeiro para fazer a continuidade de cuidado. Pode ser um médico, pode ser um biomédico, mas que garanta que aquele paciente ele vai ter, na hora certa, no momento certo, a oferta de cuidado que ele precisa. Aí você vê que tem que ter a tal da educação na saúde e ela tem que ser contínua, assim, né? É um processo que você vai estar justamente ajudando a pessoa no momento que ela mais precisa e você vai também praticar uma coisa chamada prevenção. Com certeza. Que a gente vê que hoje a maioria das nossas falhas atuais é que não houve a prevenção antes. Por exemplo, se tivessem programas de prevenção ou saber se a pessoa é diabética ou não, esse custo seria X. Sim. Sabe por quê? Porque um diabético custa para o Estado $33 mil durante a vida. Então, a gente vê, por exemplo, igual você falou, na Suíça, em Zurique, existe um programa do governo onde a pessoa vai pesquisar aquilo que ela possa vir a ter ou não para atuar de forma preventiva. Voltando aqui no nosso tema, cuidado de transição, a pessoa se forma e ela faz algum curso, alguma especialização? Me explica isso. Existe isso já ou não? Por exemplo, aqui, quando a gente pensa na rede pública, né, no SUS, existem as equipes de saúde da família, mas eles não conseguem ainda articular, por exemplo, meu paciente diabético, a atenção básica, ela dá conta. Sim. Mas ao momento que ele interna, a informação não chega em tempo real para esse enfermeiro, para essa equipe de saúde. Então, ele interna, às vezes você vai fazer uma visita domiciliar e o paciente, você descobre que ele está internado. E quando ele retorna, a gente não tem, por exemplo, sistematizado essa informação de como ele voltou do diabetes compensado ou quer seja o motivo da internação. Na rede privada, eles se estruturaram melhor. Então, existe o disease management, que é esse cuidado, por exemplo, com o diabético, com o hipertenso, com os crônicos, em que o enfermeiro, ele faz as ligações e monitora. O de transição, geralmente o enfermeiro que vai para essa área, né, de cuidados de transição dentro do ambiente hospitalar ou dentro de uma operadora de saúde, ele já tem ali uma afinidade com gestão de leis, com gerenciamento de doenças crônicas, então ele tem um conhecimento dos desfechos clínicos, né, qual é a probabilidade daquele paciente idoso que fez uma cirurgia ortopédica de ter um desfecho desfavorável ali na frente. Então é uma pessoa que já tem uma experiência, né? Mas aí tem algumas especializações, por exemplo, a experiência do paciente, ele fala um pouco sobre isso, da trajetória, da integralidade do cuidado, envolvimento da família, porque a gente também tem que chamar a família na hora que o paciente interna, falar, olha, ele vai ter uma alta e vocês vão acabar cuidando de algumas coisas, desde das medicações via oral, enfim, que não precisa de um enfermeiro. Que a gente sabe que existe muito erro aí, não é? Tem. Muita falha, não tem, principalmente na parte dos idosos, eles às vezes, quer dizer, a gente troca, né? Você imagina tem que tomar 4, 5. Existe um jeito da gente fazer isso de uma forma que ajude ele ou não? Você tem, assim, alguma dica para dar? Olha, quando a gente faz, assim, eu até ensino para os meus alunos e até mesmo para os pacientes, né? Então, geralmente, orientação pós-alta, isso é um processo que já é bem estabelecido nos hospitais, mas é só durante o momento da alta. O paciente está lá eufórico para ir embora, ele é enxurrado de informação. Sim. E não sabe, chega em casa e não sabe nem como tomar aqueles medicamentos. Isso aí. Então, como é que geralmente a gente tem que trabalhar isso ao longo da internação, ao longo dos atendimentos que você faz com esse paciente? Aí pode ser um biomédico, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, enfim, como é que você está tomando seu medicamento? E aí ele vai te contar como ele toma. Então, ele vai te explicar, eu falo assim, agora você vai me ensinar como que tem que tomar, em que horário que você toma. Aí é quando o paciente, quando você consegue pescar que ele está tomando tudo errado, exatamente, que ele faz, que ele toma medicamentos incompatíveis no mesmo horário. Isso aí. Então, aí você tem que adequar, ajustar. Então, aí você tem que avaliar se o paciente é analfabeto, se ele tem algum problema cognitivo. E se ele não sabe ler, talvez você tenha que fazer desenhinhos, então lua, estrela, sol,
para ele saber alimento, se é antes das refeições ou depois das refeições. Então, tem algumas estratégias, tem muitas, né, na educação do paciente, para que a gente garanta aí a qualidade e segurança na administração de medicamentos, por exemplo. Seria até uma dica muito legal que as caixinhas dos remédios viessem, né, com assim um desenhinho, alguma coisa para você poder escrever. Sim. Porque você não tem um espaço ali, né? Geralmente você tira ele, põe no saquinho e aí que tem aquela confusão. Que é a pior coisa, assim, às vezes você não fala, botei tudo numa necessaire, tirei da caixa. Eu falei, mas então, você tem que saber a validade do medicamento, às vezes eles abrem e confundem, né? Ah, eu tomo amarelo, vermelhinho. Isso. Não, gente. Então, assim, geralmente acondicionar na embalagem que o medicamento é feito, porque de uma hora que você tira do blister, você não consegue saber qual que é a biodisponibilidade daquele medicamento. Então, não cortar em quadradinhos, então deixar dentro da caixa ou fora da caixa mesmo, ou deixar na geladeira. No armário, qual que você vai tomar, ou em locais separados, sim. Uma caixa grande, né? Sim, mas... Fica mais dificultoso, porque é mais fácil colocar tudo na bolsinha, mas ele é mais inseguro. Porque você vê, você teve a consulta, você foi indicado a tomar o remédio X, a gente sabe que alguns são de alto custo, você conseguiu comprar o remédio e na hora de tomar, na hora de você fazer uso daquilo, fazer de forma errada, não faz sentido. Não é isso? Então, eu acho até que devia ter esse movimento aí, pensando justamente no pessoal que é mais velho, ou igual você falou, ou tem alguma dificuldade em poder tomar isso. Vou bater mais uma vez no cuidado de transição. É indicado para qualquer faixa etária ou você acha que tem uma faixa etária que tem mais algum cuidado? É indicado qualquer faixa etária, criança, adulto, idoso, a depender do tipo de cuidado que ele vai despender em casa. Logicamente, o idoso é o que tem mais, porque geralmente ele interna e ele já tem alguma perda de autonomia, funcionalidade e vai ter que reabilitar em casa ou vai ter que continuar cuidados básicos em casa, como banho, medicações intramusculares, que aí precisa de um profissional técnico para fazer, mas geralmente a população idosa é quem mais se beneficia dos cuidados de transição. E, por outro lado, é a maior população que sofre, né, com as iatrogenias, que são os erros que acontecem, né, erros de medicação depois da alta hospitalar. Então, é uma população mais fragilizada e é que se beneficia mais da transição do cuidado. Isso aí uma empresa de home care faz ou não? Ou você acha que poderia ter uma empresa especializada em fazer isso? Existe isso, Larissa? Estou te perguntando como totalmente um cara que não entende do assunto. Olha, por exemplo, em São Paulo, ela é muito mais... Né, existe essa figura dentro de um hospital que ele consegue articular a fonte pagadora, a família. Dentro, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, eu entendo que eles não têm uma pessoa que só vai entender, esse paciente entendeu. Geralmente, o assistente social vê que é um problema social, mas não é uma necessidade de saúde, e aí ele pega um casinho só, mas não é um processo de gestão, né, de leitos, por exemplo. Então, hoje, existe sim o home care, só que ele é fragmentado. Ele é só acionado a hora que esse paciente melhora clinicamente, melhora e tem condições de ir para casa. Mas toda a trajetória dele dentro do hospital, esse home care não participou. Entendi. Então, existe já uma comunicação, por exemplo, entre os auditores hospitalares, quando entram, para tentar bem, né, a questão de custo, né, e já acionar e falar, esse paciente teve um acidente vascular encefálico, vai precisar de reabilitação, então já vamos acionar a operadora de saúde, o fonte pagador, a família, para já trabalhar. Esse enfermeiro, ele tem muito mais o foco de acolher os familiares, de ensinar para os familiares. Ele pode até ir na casa da família falar, olha, você vai ter que fazer algumas adaptações para poder receber esse paciente, que talvez, por exemplo, o home care, talvez ainda eles não percam o timing, entendeu? Então, ele faz isso lá desde o comecinho. Então, acolhe a família, conversa com a família sobre cuidados, né? Ele é um articulador, né, entre as pontas. Ele funciona muito, muito bem assim. Sim. Me fala uma coisa, o que você acha do SUS? Maravilhoso. Somos dois. Somos dois. Perfeito. A gente que dá aula de saúde pública, epidemia, o SUS não é muito bom? É maravilhoso, é o melhor sistema de saúde do planeta. É isso aí. Apesar de você falar, a gente financia, sim, todo mundo sabe disso, mas os profissionais do Sistema Único de Saúde, os recursos dispendidos pelo Sistema Único de Saúde são dos melhores que a gente tem, sim. A questão não só da vacina, mas a questão dos medicamentos, a questão de órteses, próteses. Se a gente estudar um pouquinho, os outros países não cobram. Você quebra o seu fêmur hoje, você não vai conseguir sair com uma prótese de fêmur totalmente gratuita.
né? Gratuita, lógico, a gente paga tributos, mas assim, você sai com uma conta hospitalar. Então, A medicina lá fora é muito cara, né? é. Eu estou montando aí com os alunos, dividir a sala em grupos. Eu falo dos alunos porque eles nos assistem. E a gente está montando seminários, como é que funciona a saúde pública lá fora. Perfeito. Alemanha, Nossa, Estados Unidos, perfeito. França. E aí no final, Inglaterra, Canadá, Israel. E, é. isso. E aí você vai ver como o SUS funciona muito bem. Né? Muito bem. Sem falar da nossa rede vacinal, que é invejável, Perfeito, não é isso? é. Não, assim, Olha a o gente tamanho do está Brasil. falando, exatamente o que eu ia falar. É um país de dimensões continentais, assim, parece um jargão, mas são 200 quase 220 bilhões de habitantes, 210, não Sim, me recordo. sim, em torno de E 200. dá conta desse povo todo, e depois da pandemia, que muita gente deixou de pagar plano de saúde e está indo para o Sistema Único de Saúde. Importante você falar isso, você levantou agora uma Exato. bandeira que eu estou assim, batendo direto. Teve uma evasão de plano de saúde muito grande. Eu atuo aqui em Santos, eu atuo em São Paulo, São Caetano e eu tenho também laboratório em Maceió. E lá a gente sabe que é outro país. Parece que não, mas é outro país. 93% das pessoas que moram lá não tem plano de saúde. Olha só a cobertura. E com isso a coisa tem que funcionar muito bem. Sim. Por isso que a gente está falando do SUS, que é exatamente isso, gente. Agradeço o SUS, porque o SUS é muito legal. Para acabar, Sim. como você lida com a morte? Bom, a morte faz parte da vida, ela é um processo. Eu gosto muito de uma autora que fala muito sobre a finitude, que é a Ana Cláudia Arantes, que é uma médica, Sim. mas que ela diz que a gente nasce morrendo. Todo dia a gente perde um dia de vida. E de que forma que você vive esse dia? Né? Então, a morte é a única certeza que a gente tem, mas a gente sabe que no momento que a gente nasce, a gente está cada vez mais próximo da nossa morte. É isso aí. Então, a gente tem que olhar com naturalidade, saber fazer escolhas saudáveis para a gente poder ter a nossa finitude menos dolorida. Isso mesmo. Partir é difícil, É isso mesmo. mas faz parte, né, da nossa vivência. Larissa, eu adorei o papo, eu gostei pra caramba. Você vai voltar com certeza Sim. para a gente falar de outros temas, muito mais ainda sobre saúde pública. Obrigado Obrigada por você pelo convite. ter vindo, viu? Obrigada. Grande abraço, valeu.